Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Que Deus o abençoe a cada um de nós nesta manhã tão abençoada, né? Que quando chegamos aqui já vimos um trabalho tão bonito que é o estudo do Evangelho, né? Então isso é muito importante na nossa vida, principalmente dentro da casa espírita e dentro da nossa casa, no nosso lar, esse trabalho espiritual, onde se abre o Evangelho, ali Jesus está presente com a sua falange de amigos espirituais. Então, nossos agradecimentos em primeiro lugar a Deus, a Jesus, pela oportunidade que a todos nós é concedida para estarmos aqui. E também ao convite de sempre carinhoso pela nossa irmanice, pela direção da casa, né? Que a gente recebe com muito carinho, com muita alegria. Crise existencial e espiritismo. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e por essa razão a humanidade ainda encontra-se em crise existencial. Essa crise, ela varia de várias maneiras, de várias ordens. São conflitos, principalmente, que nós, espíritos reencarnantes, trazemos conosco de muitas e muitas encarnações. E como não sabemos definir ainda a razão das nossas crises, nós entramos em conflitos e geramos mais crises ainda. E na realidade, as crises existenciais da nossa vida, no nosso cotidiano, se ela for bem analisada, bem trabalhada, ela serve de um impulso para nós progredir. Basta com que nós analisamos, paramos naqueles momentos de crises, em situações difíceis que nos apresentam. Se existe uma dificuldade em determinada área, nós devemos analisar profundamente a razão, porque não existe efeito sem causa. Todos os efeitos existe uma causa. Então vamos em busca da causa para resolver o efeito, porque quando resolvemos o problema na causa, aquelas dores, os sofrimentos, as crises, os problemas, eles serão resolvidos, porque nós ali trabalhamos, curamos aquela enfermidade, que não são enfermidades materiais, são enfermidades psíquicas, é do próprio ser. Então, por isso, ela se apresenta de várias ordens, né? Então, significado de crise são momentos de decisão, de manifestação. Então, nestes momentos, surgem os desequilíbrios, né? Intranquilidade, incerteza, e tudo isso gera graves problemas, né? Quando a pessoa está aquela incerteza, insegurança daquilo que ele vai fazer, inseguro de si mesmo, né? A timidez, a vergonha, né? A falta de coragem para as coisas. Isso aí gera... As pessoas, às vezes, têm aqueles conflitos pessoais,
no sentido que se acha feio. Ai, eu sou muito feio. Então ele, com este pensamento de se achar feio, ele não quer mais viver no meio da sociedade, no meio social. Ele começa a se retrair, a se isolar, a ficar mais em casa. Quando conversa com alguém, a cabeça, aquele semblante está sempre baixo, de cabeça baixa. A conversa é travada. Então, ele carrega aquilo com ele numa situação muito complicada. Outros se acham muito magros, e se acham feio, querem engordar. Outros se acham muito cheios, gordos demais, e começam a tomar medicamento a ponto de fazer cirurgia. Às vezes é por falta do equilíbrio alimentar, desequilíbrio, né? Ansiedade, ela leva muito à questão da gula, da comida, porque ali satisfaz. Outro se entregam ao vício, às drogas, ao cigarro, à bebida. Tem pessoas que acendem um cigarro atrás do outro. São pessoas que trazem consigo conflitos. Então aquilo é como se descarrega alguma coisa. Vai conversar com a pessoa, tem que estar com aquele fogo na mão, soltando fumaça, né? E outros é para emagrecer, como as modelos, a ponto daquela magreza são tão grave que requer tratamento, medicamentos. No campo da sexualidade, a mesma coisa. Há um desequilíbrio, um distúrbio sexual, mental, que trazem consigo de vidas passadas. Por isso que gera tantos conflitos na homossexualidade, que tem que ser muito bem respeitado e analisado, porque a gente sabe que o espírito reencarnante, às vezes, viveu muitas reencarnações em um corpo feminino e reencarna num corpo masculino, ainda traz traços e desejos, ao contrário, ainda vivenciando o mundo. A tendência da moda e de várias situações. Da mesma forma, a mulher. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. E também existe a questão do modismo, né? Porque a influência do meio também traz certas situações que complicam e que na realidade não são de ordem de vidas passadas, do próprio ser, não, é um modismo da época que o acarreta isso e gera conflitos, porque eu tenho que estar na moda, eu tenho que viver a moda atual, e a gente vê situações bem complicadas. São pessoas, espíritos reencarnantes que trazem consigo sérios problemas nessa área. Conflitos familiares, relacionamento entre pais e filhos, muitas vezes desestruturado, pela falta do preparo antes do casamento, do casal, já em namoro, uma educação já que os filhos já devem dar para os seus pais, o que significa um namoro, essa aproximação. O namoro é para se conhecer, não é para se vulgarizar assim em praça pública. Não precisa também ser aquele namoro do antigamente que o pai sentava no meio, né? A moça ficava lá, eu e o namorado aqui,
porque não podiam nem olhar um para o outro, porque já era difícil. Para pegar na mão da namorada tinha que pedir licença, né? Pedir licença, colocar a mão sobre o ombro, e os pais aí de olho, vigiando como guardiões, né? Não precisa ser isso hoje. Hoje é diferente. É melhor deixar o meu filho ou a minha filha namorar num quarto do que namorar na rua, porque aí ultrapassa os limites, mas está ultrapassando dentro de casa. Então essa liberdade de hoje também gera conflitos, Então essa educação, esse preparo já na sua infância, já este preparo dos pais para a educação dos seus filhos, para o devido namoro, conhecimento, depois o noivado, que agora eu acho que acabou, né? Porque agora está tão difícil. Aquele casamento lindo que se fazia, abençoados casamentos, né? Aquela cerimônia respeitosa, aquele compromisso assumido no altar com o padre, tudo isso era bonito, gente, com a Bíblia aberta ali, né? Aquele honrar ali, aquele compromisso. E a gente sabe que este honrar, este compromisso do casamento, não precisa ser através das palavras, e sim pelo sentimento, pelo amor sincero. Isto é um honrar. Isto é que agrada a Deus, a Jesus. E depois do casamento gera conflitos, porque eles passam a se conhecer melhor, a se conhecer na realidade aquilo que são os seus conflitos individuais que eles trazem consigo. E ali é o momento de haver uma atenção de amor, de carinho, ser solidário um com o outro, para que estes conflitos de um com o outro, eles sejam trabalhados juntos, para não, no futuro, acarretar conflitos familiares, transmitindo seus conflitos íntimos aos seus filhos, dentro do lar, brigas, vícios de várias ordens. E isso influencia na educação dos seus filhos. E seus filhos que já trazem os seus conflitos internos de outras vidas, desabrocha cada vez mais. E ele joga os seus conflitos lá fora, porque não houve essa educação dentro do seu lar. Não foi resolvido porque os pais viviam em conflitos, em brigas. Não resolviam os seus conflitos, conflitos financeiros, conflitos pessoais, de trabalhos, profissionais, conflitos de várias ordens, conflitos religiosos. Um é de uma religião A, outro da religião B, outro da religião C, mas que importa que seja, o que importa é que trabalhe junto, porque Deus é um único, é um só. As religiões foram criadas pelo ser humano, ela não é para viver em conflitos, como disputa política ou disputa de futebol, né? Há pouco tempo vivemos, a semana passada, conflitos de times de futebol, tirando a vida um do outro, porque eu sou do meu time, então para que seria uma disputa? Qual é o esporte? O esporte é justamente isso, mas não para nós descarregar conflitos nossos, íntimos, no adversário, porque na realidade não existe adversário e sim irmãos.
Por que eu vou considerar o outro como o meu adversário? Por quê? Ele é meu irmão. Então eu tenho que trabalhar isto em mim. Eu tenho que trabalhar esses conflitos que eu trago comigo mesmo, que gera problemas seríssimos. O desgosto pela vida, perde o encantamento pela vida, a alegria de viver. Muitas vezes vão fazer, o meu corpo está bem, mas eu quero fazer a minha estética mais bonita. E começa a fazer várias cirurgias plásticas, lipos e tal, e levando a desencarne. Quantos casos desses graves que a gente vê, presencia e é noticiados, né? Mulheres bonitas, homens bonitos, tirando a vida desse corpo abençoado. Deixe com que a vida seja realmente como ela é. Essa ferramenta abençoada, devemos agradecer a Deus todos os dias, a bênção da vida. Que importa que a minha vida, depois da minha juventude, da minha infância, adolescência, entra na maturidade, o nosso corpo automaticamente ele vai se modificando, as células vão trabalhando, morrendo umas e dando vida a outra. Por isso que os nossos corpos vão se modificando. Até os 70 anos, nós mudamos 7 corpos a cada década. Que tem aquele corpinho bonito de bebê que a mamãe colocou no colo, não existe mais. Aquele corpinho até chegar aos 10, não existe mais. Dos 10 ao 20 é outro. Do 20 ao 30 é outro. Do 30 ao 40, ao 50, 60, 70, 80, 90, 100. E muitos ultrapassam os 100 anos. Que tem aquele corpo de um senhor ou de uma senhora de 100, aquele corpo que ela tinha como bebê, se botar na ordem. Então, o tempo passou, engordamos ou emagrecemos, os cabelos embranquecem, caem, a barriguinha cresce, fica tanquinhos, mas tudo isso é lindo. Os passos já tem que ser cuidadoso. Para subir em cima de uma coisa a gente já sente dificuldade. Tudo isso, a pergunta, as conversas, a repetição das coisas que são repetitivas. Ah, pai, ah, avô, a mesma conversa, o mesmo assunto. Esquece, não lembra mais. Oh, meus irmãos, que bênção! E nós temos que aceitar, devemos aceitar com muito amor tudo isso, agradecendo a Deus por tudo isso, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Não se sintam feios, se sintam sempre bonitos, lindos, maravilhosos, porque somos filhos de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque nós viemos nesse mundo para ser felizes, não criaturas infelizes, não. A infelicidade, a tristeza, a amargura, a decepção, tudo isso é nós que geramos, é nós que criamos. Porque a vida, as leis divinas são naturais, normais, nos convidando para caminhar nesse sentido que está aí se apresentando, e nós distorcemos tudo. Conflitos sociais, guerras, pandemias, tudo isso. Liga a televisão, se nós não desligar rápido, ela pode até correr sangue na sala, porque é só desgraça, tragédias, conflitos.
crises, guerras, crime, homicídio, suicídio, enfermidades de várias ordens, acidentes, tragédias, que sempre existiu, mas dá a impressão que agora ela cresce mais. Altamiro, mas nós estamos vivendo em um mundo de transição. E toda mudança gera conflitos. Em parte sim, mas em parte não. O ser humano adora colocar muleta em cima dos seus conflitos. Se eu estou com um problema, é porque foi causado pelo outro. Foi pela minha mulher, foi pelo meu filho, foi pelo meu marido, foi pelo meu irmão, foi por causa do meu patrão, foi por causa... Não foi por causa de ninguém. É porque nós não estamos ainda preparados para estes conflitos internos nossos. Porque se nós parar, analisar direitinho, aquilo ali nos serviu para um impulso. Vamos analisar a questão da pandemia que tivemos, que o mundo ficou em crise de forma total, atingiu toda a classe social, todos, sem distinção. Então, ali houve um momento para que Deus estava nos convidando para que nós ficássemos muitos dias dentro dos nossos lares, em família, porque não podia sair lá fora para não se contaminar ou não contaminar ninguém, usando máscara, para que naquele momento houvesse um momento de entendimento melhor, de reflexão, de estudo, de oração, de religiosidade, para que quando saísse da crise, nós nos tornasse criaturas um pouco melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Eu dizia em casa para minha companheira, eu digo, deixa as feras sair da jaula para tu ver só como vão sair mais ferozes. Uns tiveram algum relampejo de consciência, mas outros não. Mas na vida social, profissional, intelectual, científica, houve um avanço enorme, saindo da crise e buscando soluções. Na questão do trabalho, criando empresas, microempresas, o trabalho de comunicação na área da tecnologia, reuniões virtuais, encontros virtuais, estudos virtuais. A doutrina espírita nunca atingiu um avanço tão grande na área da sua divulgação na época da pandemia e até os dias de hoje, como estamos aqui. Estou gravando. Por que tu grava, Altamiro? É porque aqui nós contamos nos dedos quantos estão. Mas bota na mídia, na divulgação, atingimos milhares de pessoas no mundo inteiro. É uma divulgação, é a caridade, que a maior caridade que se faz para a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é a sua propagação, a sua divulgação. Então tivemos um avanço muito grande em todas as áreas, porque saímos da crise. Lei de destruição e lei de reconstrução. Então nós temos que estar sempre nessa reconstrução íntima de cada um, nos reconstruindo a todos os momentos da nossa caminhada.
A crise existencial é um momento de profunda reflexão sobre o sentido da vida, nossas escolhas e nossos propósitos. Uma crise existencial ocorre quando questionamos o propósito e o significado da nossa existência. O que estamos fazendo aqui? Qual a razão do qual Deus me criou? De onde eu vim? O que faço aqui? Para onde eu vou depois da morte? Porque não existe morte. Para onde eu vou depois da minha passagem por esta caminhada, este mundo que estou vivendo? Eu vou exatamente para onde e da onde eu vim, mas só que eu vou levar comigo aquilo que eu fizer de mal ou de bom aqui. Como eu entendi as minhas crises, como eu saí das crises, porque deste aprendizado, porque toda crise é um grande aprendizado na nossa vida. Por isso que tem que ser muito bem analisado. Em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem que Deus impõe a um fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o objetivo da encarnação dos espíritos é para chegar à perfeição. Por isso que nós estamos vivendo em crise. Uma criança que vai para o colégio, que não sabe nem pegar o lápis na sua mão, com a borracha, ele passa por crise naquele momento de aprendizado. Mas ele tem que fazer os esforços através do seu orientador, o seu professor, para este aprendizado. E nós estamos matriculados neste colégio universal. Esse colégio agora, nessa série, que se chama Planeta Terra, para aprender, para evoluir, como está dizendo aqui, para chegar à perfeição. Então, em cada reencarnação, estamos matriculados, às vezes repetindo no mesmo colégio, e às vezes mudando de colégio, que é mudando de mundo, até aprender aquilo que precisamos. A crise existencial muitas vezes surge da falta de compreensão sobre o propósito da vida. É o que nós comentamos. Falta de compreensão sobre o propósito. Qual o propósito da vida? O Espiritismo nos ensina que estamos aqui para evoluir e alcançar a perfeição, o que dá um sentido maior às nossas experiências e desafios. Experiências e desafios que temos que ter, né? Então, estamos experienciando em tudo. E tudo que experienciamos é um desafio, é uma conquista. Então, se nós queremos atingir alguma coisa, desejamos algo a alcançar, essa conquista, se faz necessário sacrifício. Então, não é motivo para estar reclamando. As crises existenciais podem trazer sofrimento, mas também são oportunidade de crescimento. O Evangelho nos lembra que o consolo e a paz
vem através da compreensão e da fé, o consolo e a paz. Compreensão e fé. Nós temos que ter esta compreensão e a fé focada em cima da razão, em cima do conhecimento. Porque senão ela é vacilante, ela não é uma fé robusta, ela não está alicerçada em cima da razão. Por isso que você crê aqui e descrê ali. E aí entra em conflito, dizendo: por que tudo dá errado na minha vida? Por que eu nasci neste mundo para sofrer? Por que Deus esqueceu de mim? Por que Deus permite que tal coisa aconteça? Porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou feio, porque eu sou uma pessoa incapaz, vim neste mundo mesmo foi para sofrer e tal. Então não é nada disso, são nossos conflitos que ainda não aprendemos a resolver. Quem está dizendo isso para nós agora é Joana de Ângeles. Tá? A psicologia de Joana de Ângeles. Então nós temos, meus irmãos, usar a mente, um raciocínio lúcido, conscientemente daquilo que somos, filhos de Deus. Filhos de Deus. E que somos aqui uma individualidade, crescendo junto, evoluindo junto. Para isso, devemos estender as mãos um ao outro, como irmãos, e caminhando na mesma direção, rumo a Jesus, rumo a Deus, nosso Pai, este sim. Quando nós compreender isso, meus irmãos, aí o nosso mundo começa a se transformar, ou seja, a humanidade se transforma. E aí sim, podemos dizer que estamos já no caminho da regeneração, porque estamos regenerados. Não é o mundo que se regenera, é nós, é a humanidade que se regenera. Aí o mundo, a parte material se regenera. A destruição que estamos causando no mundo de hoje, na questão física material, é consequência das nossas crises existenciais, crises íntimas. Se eu gero problema, tenho problema em família, eu vou descarregar os meus conflitos na natureza, destruindo os animais, as plantas, os rios, os mares, vou poluir a natureza, destruindo, criando situações desastrosas, guerras, como estamos vivendo lá no Oriente, por causa do orgulho, do egoísmo, da presunção, questões políticas. São pessoas que carregam crises consigo, conflitos, assim como tivemos a Segunda Guerra Mundial, um único homem conflitivo, com sérios problemas psíquicos, arrastou multidões e criou tudo o que nós sabemos, matando milhões de seres humanos. Pense nisso, meus irmãos. Que esses conflitos que nós carregamos intimamente, ele não se expanda para o meu irmão, para a minha irmã e para a minha comunidade e também para o mundo. Vamos contribuir com a paz no mundo. Que Deus o abençoe a cada um de nós, agora e sempre. Muito obrigado.